Gente, eu tô aqui com o Rafa, ele é CEO proprietário aqui da iQuero e eu venho aqui pra realmente trazer qual que foi a jornada dele aqui conosco da New Way, o que que mudou, né, o que que melhorou pra ele, como que foi a experiência. E a primeira pergunta, Rafa, que eu tenho aqui pra você, como que era antes da New Way, a estrutura, como que era ali os planejamentos de vocês, como que eram os resultados antes da New Way? Não, a estrutura da empresa, no geral, ela era um pouco mais organizada, só que a gente tinha alguns gaps principais, né? Acho que toda pequena empresa, quando está começando a crescer, acaba passando, que era principalmente a questão do tráfego pago, né? Nossa questão de tráfego era bem difícil, porque eu tentava fazer no manual, né? Acabando que a gente aprende na internet e tentar replicar, só que a gente acaba queimando muito dinheiro, porque a gente não tem tanto know-how, os atalhos de quem já trabalha com isso, né? A questão das vendas, a gente vendia, na minha equipe aqui da loja vendia, a gente conseguia ter um resultado ok, mas não suficiente para o estágio que a gente queria chegar, né? No level que a gente queria chegar, de venda, de tudo. E com a New Way, conforme veio a Aline para a gente, com a assessoria de venda, ajudou bastante, algumas técnicas de vendas, implementação de alguns programas como CRM, análise de vendas mesmo mais analítico, de você pegar nichado determinado público para a gente conseguir atacar, implementação de algumas estratégias como follow-ups, que a gente não fazia. Então, antigamente a gente recebia os clientes, a gente atendia, os que eram perdidos a gente esquecia. Então, a gente ficava com uma base de cliente que entrou em contato conosco que era esquecido. A gente não pegava informações como a região do cliente, não tinha uma base de dados fechada para o cliente. Inclusive, após a New Way, a gente viu realmente a importância que é o dado, né? O que são os clientes, as informações do cliente, o que a gente consegue fazer com eles, tanto com o número de WhatsApp, e-mail, porque às vezes o cliente entrou em contato com você uma ou duas vezes, para você passou, no momento que você tem ele cadastrado na sua base, ele tem essa base de informação, conforme vocês trouxeram para a gente consegue chegar e trabalhar ele de novo. Às vezes ele ainda não comprou, ou pelo fato de você mandar mensagem de mais de uma vez, ele já sente um pouco mais de confiança em você, principalmente pelo nosso nicho, que é um nicho que tem precisa de muita confiança para o cliente comprar com você. Ele não simplesmente te achou bonito e vai lá e compra com você, sabe? Precisa de um pouco a mais. Até estratégia de venda, como eu já falei aqui, de abordar determinadas estratégias, clientes que estão um pouco mais difíceis, outros que estão mais fáceis. Bacana, Rafa. Dentro disso, eu senti bastante pontos que vocês conseguiram melhorar com a New Way. Sim. Hoje, você consegue mensurar qual que é a consequência positiva disso para a iQuero? Basicamente, a gente começou com a New Way, acho que foi ano passado, né? Você para ver, acho que como a gente foi um dos primeiros, deve ter um pouco mais de um ano. Ano passado a gente cresceu 70% do nosso crescimento. Então, de um ano para o outro, que teoricamente é bem substancial. O que normalmente uma empresa muito bem cresce 20%. Você pega uma empresa que cresceu bem de um ano para o outro, é normalmente 20%. No momento que a gente quase cresce 70%, eu acho que é um feedback, assim, a gente consegue passar uma informação muito grande, porque acredito que muito se deve à New Way, até pelo fato das informações, das estratégias que a gente adotou, a questão da gente ter uma reunião toda semana de conciliação de dados, de informação, de ver tudo que a gente consegue compilar durante a semana passada para a semana seguinte, ver o que não deu certo na semana passada, tanto em questão de criativo, como eu disse, de tráfego pago, porque os anúncios era uma coisa que eu não sabia, mas eles têm tempo de validade, e você consegue ter que ficar validando eles o tempo todo. Então são coisas que de uma semana para outra muita coisa acontece. Então às vezes estratégias que às vezes a gente bate muito no martelo, não, isso vai dar certo, tipo, já passou, não deu certo, sabe? Bora para a próxima. Metas diárias, a gente não tinha uma meta diária na sala, a gente começou a ter metas diárias para a gente conseguir chegar na meta final, que eu acho também que é bem importante, que nós não fazíamos. Então, assim, deu uma mudada razoavelmente bem grande, assim, de um ano para o outro, para se parar para pensar. E, para finalizar, Rafa, você acha que sem um marketing e sem um acompanhamento com uma assessoria de vendas, com uma visão panorâmica Sim. de vendas de fora, vocês acham que vocês continuam nesse
em uma crescente ou vocês acham que vocês estagnam? Eu acho que, na verdade, a assessoria de vendas é muito importante para te tirar da zona de conforto. Eu acho que a zona de conforto é um gap muito grande que a maioria dos empresários, eu me coloco, porque a gente acha que as coisas, se você não for muito para frente, a gente adota uma estratégia e vai morrer com aquilo, sabe? A gente acha que vai dar certo, que vai fazer acontecer, mas às vezes assim, com a assessoria de venda, como o caso de vocês conosco, é tirar da caixa. Então, às vezes, vocês estão vendo alguma coisa que nós não estamos vendo, sabe? Alguma estratégia, como vocês estudam mais isso, então vocês veem com alguma coisa que está acontecendo, alguma estratégia que foi feita em determinado lugar, foi visto fora, e traz implementando para nós, que às vezes dá uma virada de chave, como a questão até do follow-up. Pô, a gente chegou a uma época que a gente estava com 40% de base de dados e não responde mais. A gente começou com follow-up e teve um mês que a gente bateu 5%. Uma redução de 35%, é uma coisa bizarra, você vai para ver, é uma diferença muito grande. Eu acho que até dá para você seguir sem uma assessoria de venda. Só que assim, você pegar uma estrada asfaltada e pegar uma estrada toda esburacada. Você até pode chegar no destino final, mas pô, no meio do caminho você vai arrebentar seu carro, o pneu vai furar, sabe, vai acontecer, o amortecedor vai embora. Agora, quando você pega a estrada com toda asfaltada, tudo bonitinha, você vai chegar muito mais rápido no destino final. Então, você está almejando, principalmente se você trabalha com vendas, você está almejando subir de nível, sabe? Almejar uma coisa maior, um crescimento maior, não tem como você não querer uma ajuda. Acho que essa é a real. Se você tem oportunidade de entrar, principalmente com a questão de marketing, de tráfego pago, assessoria em venda, porque tudo se combina, na verdade. Tem gente que acha que marketing é uma coisa, venda é outra. Mas assim, são coisas que elas trabalham totalmente interligadas. Então, no momento que você entende que para vender você precisa do marketing, eu acho que acaba casando. Entrando assessoria de venda junto com o tráfego, que eu acho que é o que acontece comigo, tá, gente? Aqui na New Way com a iQuero, essa junção. A gente tem o tráfego pago com a New Way e também tem a assessoria de venda. Então, no momento que a gente interliga as duas coisas, fica muito fácil. Até pela conversa, quem nos atende é a Letícia, que faz o nosso tráfego, a conversa dela com a Aline é muito mais rápido às vezes, porque se a gente tivesse isso separado de duas empresas, por exemplo, uma empresa fazendo um tráfego pago, outra empresa fazendo marketing, assessoria de venda, ficaria um gap, ficaria um gargalo, porque eu ficaria de meio de campo. Então, assim, o tráfego fala uma coisa, aí eu vou e jogo para a Aline e a Aline fala a outra, sabe? Então aí fica todo um gargalo. No momento que elas duas estão no mesmo lugar, que o contato é direto, acho que facilita muito, até para conversa, tipo, gente, vamos mexer aqui, a Aline já consegue ver nas vendas, já consegue ver alguns anúncios que não estão perfumando tão bem, já dá pra gente mudar público, e juntando com a reunião semanal, né, que eu acho que agrega muito, principalmente pra gente que trabalha com resultado, com meta, não tem um tempo muito grande de esperar. Assim, a meta tá ali todo mês, se você ficar esperando, semana que vem melhora. Semana que vem são 7 dias. 7 dias, às vezes, é o suficiente você não bater a meta, sabe? Então, é o que eu falei, eu acho que até dá, mas é muito mais sofrível, sabe? Você sofre muito mais. Eu acho que te corta muito o caminho. Eu acho que você chega muito mais rápido onde você almeja ou consegue te ajudar a chegar lá mais rápido. Então, eu acho que essa é a real do que... Hoje eu não abro mão, eu acho que eu coloquei isso como um custo fixo da empresa e é isso, é um investimento que eu estou fazendo todos os meses para voltar 2 vezes, 3 vezes mais do que eu fazia, sabe? Então não entro como uma despesa, acho que até é um investimento. Às vezes até algumas pessoas podem até pensar, eu conheço outras pessoas, mas o custo é muito alto. Mas cara, o que você está fazendo hoje é o suficiente para onde você quer chegar? Porque assim, não é o suficiente. Às vezes você fala, o custo é alto. Tá bom. Mas se tá suficiente para você, tá dando conta, então não precisa. Então o que você tá fazendo fica com o arroz com feijão. Agora, se você quer subir de nível, eu acho que é um investimento. É igual quem não investe no tráfego, fica com medo de investir dinheiro em tráfego. Mas eu tô gastando 5 mil de tráfego. Só que quanto o tráfego te retorna? Entendeu? Quanto que ele tá te trazendo isso de volta? Então não é a questão dos 5, é quanto ele tá te retornando. Se você investe 5 e ele retorna 30, coloca 10, que ele vai te retornar 60, sabe? Mais ou menos isso. É a mesma linha da assessoria de venda.
Então eu acho que pode dar, mas muito difícil. Eu acho que hoje quem acostuma, quem entra começa a fazer, é muito benéfico para a empresa, na verdade. Bacana. E Rafa? Obrigada Não, pela que confiança isso. aí no nosso trabalho com a Tamo Anyway. junto. E agora fala ali pra mim, se você fosse indicar a Anyway pra um amigo, você indicaria de olhos fechados? Claro, com certeza, de olho fechado. Então essa é a nossa parceria. Agradeço aí a Valeu, iCare como um gente. todo. Tchau, tchau. E obrigada aí pelo depoimento, Rafa. Aê!